Graças a Deus, que alegria, que felicidade, que prazer dentro da minha alma ter a oportunidade de falar do amor do Senhor, de ler as Escrituras e também esperar e crer e ter a certeza que o Espírito Santo possa vir trazer luz sobre a Sua palavra para todos nós. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você, cristão, tenha motivo de sobra para ser feliz e alegre. Não há outra maneira de nos completarmos a não ser regozijando no Senhor. Paulo, enquanto esteve preso, ele disse para regozijarmos no Senhor. Ah, o Senhor é o meu regozijo. Vocês têm me ouvido falar que eu permiti aceitá-lo como toda a minha paz. E de fato ele é toda a paz verdadeira que eu desfruto na minha vida. Aleluia! Se você não conhece ainda o amor do Senhor Jesus Cristo, a ternura, o gozo que traz, ter aquela certeza que somos dele, o gozo que isto traz. Eu desejo de todo o meu coração que você experimente de uma vez por todas. Experimente participar do Senhor, entregar o coração a Jesus Cristo e deixe a luz dele, a paz dele descer sobre você. E você também será uma bênção. Graças a Deus. Eu quero falar nesta hora com alguns cristãos, com outros que não são cristãos ainda, que não é cristão ainda. Eu quero falar com aqueles que já são conhecedores das Escrituras. Eu quero falar comigo mesmo, eu quero falar de coração para coração, um pouco. Até onde é importante nós seguirmos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, ou a igreja de Jesus Cristo, ou o indivíduo, o eleito no Senhor, até onde é tão importante guardarmos o que o Senhor Jesus Cristo deixou? Tudo bem, não precisa me responder. Eu apenas estou fazendo conjecturas aqui. Mas vamos mais um pouco. Veja bem. E se eu trazer aqui, ou se eu trouxer aqui, assunto que o Senhor Jesus Cristo trouxe no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Marcos ou Lucas, talvez até no Evangelho de João, mas que este assunto que o Senhor Jesus Cristo falou naquela época, eu trouxer aqui, e o apóstolo Paulo, o apóstolo que o Senhor Jesus Cristo levantou para pregar o Evangelho aos gentios, se eu trouxer assunto que o apóstolo Paulo não cobriu, mas Jesus trouxe este assunto, e aí, você acreditaria? Porque Jesus trouxe, mas Paulo não cobriu. Aí você pode se perguntar, ou eu me pergunto também, por que Paulo não cobriu este assunto? Por quê? Alguns dizem, porque não era tão importante. Eu discordo. Será que talvez ele não cobriu este assunto, ou não abordou este assunto, entre tantos, e eu vou apresentar uns 2, 3 ou 4 aqui, que ele não tenha
trazido mais luz em cima, será que não é porque se o Senhor Jesus Cristo já trouxe, já deixou no Evangelho, já está estabelecido? Eu penso assim, se o Senhor Jesus Cristo trouxe e ficou no Evangelho, ou nos Evangelhos, em um dos quatro Evangelhos, ou em todos eles, e Paulo não cobriu, justamente porque já está escrito para nós. Ou você pensa, se Paulo não cobriu, descartamos. E aí? Não precisa responder, é simplesmente conjecturas. Mas então vamos deixar que o Espírito Santo do Senhor, aquele que nos guiaria em toda a verdade, ou aquele que faria nós lembrar tudo o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Jesus disse, aquele Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Então, deixa ele fazer você lembrar e ele vai falar também no seu coração. Vamos começar na Bíblia, então? Não vai ser muito longo, não, vai ser breve esta palavra. Vai ser muito breve. Eu quero começar com vocês, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, eu quero começar a partir do verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 19, e vamos tirando as conclusões por meio do Espírito Santo. Diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, estes mandamentos, dentre vários que ele aborda aqui, ou que eu peguei aqui e vou falar com você, se a gente cumprir esse mandamento e ensinar aos homens, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pai celestial, eu careço do Senhor nesta hora, que o teu Espírito Santo possa vir nos conduzir e abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Jesus está dando muitos ensinamentos em Mateus 5, vários. Então, nesta altura, ele diz que se algum ou alguém, ensinador que ensina as pessoas nas congregações, ou um ensinador de escola bíblica, só pode ser bíblica, ou qualquer ensinador, um irmão instruído, uma pessoa instruída, se ele mesmo violar um destes pequenos mandamentos, destes que ele cita em Mateus 5. Mas justamente é aí que eu fiz a pergunta no início. Muitos destes ensinos, Paulo não cobre lá na frente. Aí você diz, se Paulo não cobre, descartamos. Não, eu tenho outra opinião. Se Paulo não traz, é justamente porque Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, já trouxe, já está estabelecido. Devemos guardar. Ou, se não conseguimos, eu sei que estamos lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se não conseguimos, pelo menos crer nisso aqui
e procurar fazer da melhor maneira possível. Se não conseguimos, devemos orar a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, desde que creiamos. Quando não creiamos, significa que fechamos a porta do nosso coração e não vamos avançar. Mas quando cremos num destes ensinamentos de Jesus, e eu não dou conta, você não dá conta ainda, o Espírito Santo pode trabalhar, nos moldar diariamente, e quando você der por si, você já estará também praticando isto aqui. Vamos a uma passagem, então? Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, depois nós voltamos no capítulo 5, sim? Para meditar uns 2 ou 3 assuntos que Jesus relata. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 29, ali tem chegaram diante de Jesus os fariseus, os saduceus, diz aqui os saduceus, dizendo: mestre, a partir do verso 24 eu quero deixar para você. Mateus 22, do 24 ao 29. Eles chegaram dizendo: mestre, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Porque Moisés havia estabelecido isso. Ora, houve entre nós, estes homens diz a Jesus, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu e não deixou filhos. E não tendo descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. Sim? E depois esse morreu também e deixou ao outro irmão. Era 7 deles. Então ele chega e pergunta a Jesus assim: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? De qual será a esposa? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem dão, nem são dados em casamento. Amém? Então, este ensino, 2 lições aprendemos aqui. Eu aprendo 2 coisas aqui. Que primeiro eu erro porque não conheço as Escrituras, é a última parte que Jesus aborda, errais por não conhecer as Escrituras, e que também na ressurreição não casa e você era a esposa do fulano, você será a esposa do fulano aqui. Não existe isso. Então eu aprendo isso aqui. Aí você me diz, mas o que isso aí tem a ver com o assunto que o Senhor está dizendo lá de Mateus 5? Claro que tem a ver. Tem a ver o seguinte: se eles erravam aqui em chegar diante de Jesus com esse tipo de pergunta, porque não conhecia as Escrituras, será que por acaso não erramos também quando não praticamos os ensinos de Mateus 5 ou de Mateus 6, por exemplo? Aleluia! Então agora vamos a Mateus capítulo 5. Eu quero tirar uma passagem do verso 23 em diante. Jesus disse que você, eu, nós, cristãos, só pode ser cristão, que vai à igreja, e nós, na hora de oferecermos nossa oferta ao Senhor, e nós lembrar que tem alguém contra nós, ou eu, meu coração não está bem com aquela pessoa que também já está contra mim, antes de eu colocar minha oferta ali, eu devo ir àquela irmã ou aquele irmão
e me reconciliar com Ele. Hã? Será que na igreja fazemos isso? Ou simplesmente não levamos em conta porque Paulo não trouxe esse assunto? Vê que esse aqui é um assunto tão pertinente quanto aquele que Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Ou conhecendo, não pratica. Isso é iniquidade? Então Jesus diz: se trouxeres a tua oferta ao altar e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Não entregou ainda a oferta. Parou ali e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Está vendo? Muitas vezes eu cresci na igreja evangélica. Eu vi pessoas sendo obrigadas a colocarem oferta dentro da salva. Eu vi pessoas sendo oprimidas a colocar oferta. E ali tem coisa contra o esposo contra a esposa, o filho contra a mãe, irmão contra irmão, e o pastor está lá, ele quer que vai mesmo dinheiro, ele não está se importando se você está colocando com o coração limpo e puro diante de Deus, desde que a oferta caia ali dentro. Será que não é por isso que não é ensinado isso aqui? Mas eu estou aqui para ensinar o que Jesus ensinou. Eu sei que não são muitos os que querem seguir verdadeiramente como está na Bíblia. Não são muitos. Alguns se dão por satisfeito simplesmente por dizer: eu recebi Jesus. Mas quando você recebe Jesus, você faz o que ele diz. Como eu disse que amo minha esposa e eu a amo, como posso eu dizer da boca e tudo que ela faz, quer, tudo que eu sei que ela gosta, eu faço o contrário, só para machucar ela? Não, eu faço o que é bom para ela, porque o meu amor me faz eu ser assim, produz isso dentro de mim. E se eu tenho amor por tudo que Jesus trouxe, o meu amor incondicionalmente aceita o que ele deixou e eu pratico. Aleluia. Vamos para mais um. Ainda no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 5, aqui tem um grande assunto. No verso 46, verso 46 até o 48. Sabe aquela... quando um irmão encontra outro irmão e ele trocou de igreja, eles não se cumprimentam mais? Ou mesmo quando não se conhece, mas ele é da igreja tal, o outro é de outra igreja, ninguém se cumprimenta. No branismo eu vivi muito disso. Da maioria dos ismos que tem na mensagem, eu participei. Eu participei de quase todos. De todos os companheirismos. Quase todos. Dos piores possíveis eu participei. E quando encontrava um outro irmão que ficou lá naquela outra etapa, aquele irmão, ou ele já via nós com um olhar ruim também, ou nós olhávamos para ele com um olhar ruim também. Agora, de outras igrejas também tem isso. Agora, o que Jesus fala sobre isso? Vamos ver o que Jesus fala e se nós podemos alcançar esta graça de pelo menos crer no que Jesus fala e tentar praticar. Vamos lá? Jesus diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis?
Não fazem os publicanos também o mesmo? Aqueles irmãos que estão conosco, eu amo eles. O outro eu não amo. Os publicanos fazem o mesmo. Que galardão eu tenho com isso? Será que nós não cumprimentamos só os irmãos da nossa igreja? Será que isso não é preconceito? Isso é preconceito tanto entre irmãos como entre ministros também. E Jesus tem que quebrar esse preconceito. O povo do Senhor, lavado no sangue do Cordeiro, não pode ter preconceito. Uns dizendo, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo. Paulo dá uma lição neles, lá em Corinto. Dá uma grande lição, dizendo, por acaso Cristo está dividido? Vê, irmãos que me assistem, pessoas daí, irmãs em Cristo Jesus que me assistem, alguma vez se dividiram por causa de Cristo? Não, porque todos dizem que ama Cristo. Ninguém divide por causa de Cristo. Porque se Cristo está em mim, está em você, nós não nos dividimos. Sempre quando nós nos dividimos é por causa do homem. Tiramos o olhar de Cristo e colocamos no homem. Então nós dividimos. Porque eu não vejo aquele homem, você vê aquele homem. Mas nunca por causa de Cristo. E não deveria ser assim. Deveríamos estar em Cristo. Paulo pergunta, Cristo está dividido? Não está. Porque ninguém diz, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Mas eles diziam, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Apolo. Uns, eu sou de Brana. Outros, eu sou de Allan Kardec. Eu sou assembleiano. Eu sou qualquer coisa a mais. Eu sou de Cristo. Se tu tem Cristo, considere esse eu sou da terra nada. Porque os publicanos faziam isso também. E que galardão haveremos nisso? Jesus continua ainda dizendo no verso 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, os nossos irmãos do tabernáculo só, o da congregação só sauda o da congregação. Hã? Preconceituosos, vocês não são de Cristo como a Bíblia diz, vocês são do homem da terra. Por isso eu achei importante trazer esse assunto aqui. E eu vou continuar nisso aqui. Isso arde dentro de mim. Somos de Cristo, a nossa bandeira é Cristo. Eu não impunho nenhuma bandeira, nenhum vínculo denominacional com quem quer que seja. Eu amo todos, eu sou do Senhor Jesus Cristo, estou aqui útil a qualquer ministério da terra. Qualquer ministério que ama o Senhor e que eu amo de coração, eu estou aqui para te ajudar. Não importa a placa. É isso aí. É o reino de Deus. Lutemos por ele. Lutemos por ele. Então Jesus diz, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Hã? Ah, nós saudamos só da igreja nossa. Os que, alguns dizem, os que conosco alcançaram fé. Eu saldo de fora também. Eu saldo os que alcançaram fé com todo amor. E o mesmo amor eu saldo o que não alcançou fé, desejando sempre que ele possa alcançar esta fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Então, meus preciosos irmãos, vou encerrar. Eu poderia tomar outro, mas eu vou parar aqui. Destes assuntos aqui, que Paulo não cobriu. Você acha importante fazermos? Claro que sim. Claro que sim. É importantíssimo. É salutar. É de grande valia para nós. Jesus continua dando outras lições. Ele conta uma parábola que, ou melhor, parábola não, ele ensina que quando nós fizermos uma festa,
ou um jantar, uma ceia, não vamos convidar os amigos próximos de nós. Olha que grande coisa, hein? Eu lembro de muitas ceias que eu participei e participo ainda com os irmãos na mensagem. Era mesas fartas, graças a Deus. E quando eles vinham era mesa farta. Quando eu ia era mesa farta, entre muitos. Mas Jesus diz que quando nós fizermos ceia, não deveríamos fazer assim. Porque depois eles vão fazer o mesmo e nós vamos ser recompensados. Mas quando fizermos, deveríamos chamar os pobres, as pessoas simples que não fazem parte, os aleijados, aqueles mendigos de rua, e dar a eles. Porque eles não têm com que nos recompensar. Mas seremos recompensados pelo Pai que está no céu. Isso é um grande ensino de Jesus também. Mas Paulo não cobriu isso aqui. Agora, porque Paulo não cobriu, não praticamos. Que isso? Se ele não cobriu, é porque já está estabelecido. É isso que eu vejo. Devemos amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Devemos ser verdadeiros conosco mesmo, primeiramente. Se você não é verdadeiro com você mesmo, você não é verdadeiro com quem quer que seja. E o Espírito testifica com você se você é verdadeiro filho de Deus. Então, amados irmãos, não me levem a mal. Comparem o que eu disse aqui pelas Escrituras. E vamos procurar agradar o Senhor de melhor maneira possível, para não errarmos também por não conhecermos as Escrituras. Se você depende unicamente do que o ministro ensina, você não tem o Espírito Santo como seu alimentador. Porque você depende de, no domingo ou na quarta-feira, esperar que o ministro chegue diante da congregação e trazer tudo para você. E você mastigar tudo aquilo ali que ele já mastigou e colocar sopinha na sua boca. Mas se você quer ser alimentado pelo Espírito, vai à fonte, a Bíblia Sagrada. E você não dependerá, não apenas dele, mas você dependerá diariamente do Espírito Santo. E ele, por meio das Escrituras, te conduzirá a toda a verdade. Então, quando o pastor ensinar a Bíblia, você estará dizendo amém, porque você já cresceu. Porque se meus filhinhos aqui, que eu não tenho mais criancinha, estivessem aqui e dependessem eu pôr na boquinha deles, eles iam estar comendo papinha. Mas agora que aprenderam a comer também, podem ir à panela e tirar e comer e se fartar. Você pode ir a Cristo, agorinha mesmo, por meio do Espírito Santo, e se fartar de Cristo unicamente, não depender unicamente do que o homem traz. Paulo diz, porque quando éramos meninos, agíamos como meninos, mas agora deixamos essas coisas de meninos. E agora Cristo nos alimenta. E amamos todos os irmãos. Que Deus abençoe sua vida. Eu amo todos. Você é meu irmão. Eu te amo de coração. Que o amor do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua alma. E que o Espírito Santo te faça compreender as Escrituras, para você também não errar por não conhecer as Escrituras. Pai da glória, obrigado por estas palavras. Abençoe o lar, a família de todos, como também o ministério que eles participam. Abençoe os fiéis ministros do Senhor, os evangelistas, os obreiros do Senhor, os homens simples, os que contribuem na tua obra. Abençoe também, Senhor. E que a tua palavra seja engrandecida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por me assistir. Se não se inscreveu, eu conto com a sua inscrição. Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.